A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma oportunidade. Nesta oportunidade, nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu quero dar um tema nesta mensagem: compromissados com o Evangelho de Jesus Cristo, ou com a evangelização. Amém? Compromissados com o Evangelho de Jesus Cristo, ou a evangelização. Está escrito assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Nós percebemos em nosso tempo que existe evangelho para todo tipo de pessoa. Nós escutamos muito: eu não me adapto aqui, vou congregar ali. Não me dei bem aqui, vou mudar de igreja. E assim vai, até encontrar um lugar que acha que pode ficar bem. O Evangelho de Jesus Cristo não permite este impasse. O Evangelho de Jesus Cristo é de porta apertada e de caminho estreito. O Evangelho de Jesus Cristo não permite a pessoa andar do jeito que quer. O Evangelho de Jesus Cristo é a nossa base, é o nosso alicerce. A nossa vida precisa ser modelada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Não dá para ser filho de Deus sem compromisso com o Evangelho. Uma coisa não se separa da outra. É importante a gente saber ou conscientizar o que significa Evangelho. Evangelho é o padrão de vida que Deus exige de todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo entra em choque com o nosso estilo de vida. O Evangelho de Jesus Cristo, ele nos confronta. E isso a maioria não quer aceitar. Para aquele que confessa o nome de Jesus Cristo, há um padrão de vida nova a ser vivida. Ou nós aceitamos isso, ou Deus não tem nenhum compromisso com a gente. Porque esse novo padrão de vida é Deus quem exige, não é o homem. Eu tenho de parar de fazer certas coisas porque Deus exige que eu pare. O Evangelho não é exigência humana, é exigência divina. Alguns não querem aceitar, por quê? Porque é o homem quem fala. O Evangelho é transmitido pelo homem mesmo, mas é ordem divina. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ordem imperativa de Jesus Cristo. Não é um pedido. A maioria reluta em aceitar por isso, porque é o homem quem anuncia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Este escrito bíblico, ele tem dois sentidos espirituais. Preste atenção. Primeiro, eu não me envergonho de viver o Evangelho. Para o mundo, o viver conforme o Evangelho é tolice, fanatismo, loucura. Viver no mundo e não conforme o mundo, isso é considerado loucura, até mesmo para alguns cristãos. Segundo, pregar, ensinar o Evangelho, testemunhar dele a outras pessoas, porque existe aqueles que até são crentes, mas têm vergonha de testemunhar que é. Quando alguém pergunta, responde: eu vou na igreja de vez em quando. O autêntico servo de Deus tanto testemunha com a vida quanto em palavras. Eu não me envergonho de maneira nenhuma do Evangelho de Jesus Cristo. Somente os salvos têm plena consciência da evangelização. Aquele que não se sente salvo jamais irá se preocupar com a salvação de outro. Por isto, exige amor, dedicação e renúncia. E essas qualidades só existem na vida dos salvos. Uma igreja que não evangeliza desobedece a Deus. Porque o ide não é um pedido, é um mandamento. E depois será uma igreja sem crescimento. E por fim, deixará até de existir. Porque vidas faz parte plena da vida de uma igreja. Esquivar dessa responsabilidade é ser rebelde ao mandamento de Deus. Está entendendo? É uma obrigação pregar ou evangelizar? Para o salvo consciente, sim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Paulo entendeu e teve este sentimento, porque se sentia plenamente salvo, mesmo sendo ameaçado, porque hora ou outra somos ameaçados a não ensinar e pregar a palavra de Deus. As ameaças que recebemos hoje são só diferentes, mas não muda nada. Hora ou outra estão tentando nos fazer calar. Agora, algo que nós precisamos entender também é que na evangelização exige muitos desafios. E talvez esse é também um dos pontos porque não vemos ninguém cumprindo este mandamento. O cumprimento deste mandamento é desafiador. É enfrentar desafios. E isso não é para todos. Existem alguns que nem começam. E há alguns que param no primeiro obstáculo. Alguns estão acomodados na sua vida boa. Alguns estão seduzidos pelas riquezas deste mundo. Preste atenção. Talvez é até por isso também que nós vemos muitos crentes vazios do Espírito Santo. Porque as pessoas já sabem que se for cheia do Espírito Santo, terá que dar prioridade a isso. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa que ela irá se ocupar é com a evangelização. O amor pelos pecadores brota no coração daquele que é cheio do Espírito Santo. Não quer amar?
e se importar com os pecadores, é só ficar vazio. Porque Deus irá encher alguém do Espírito Santo. Por quê? Por que Deus irá encher alguém do Espírito Santo? Para ele alcançar fama? Para ele chamar atenção para si próprio? Para ele se dar bem financeiramente? Para ele ser bem sucedido no emprego? Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A existência da igreja até hoje não é para outro objetivo, senão para isso: evangelizar. A igreja ainda está sendo mantida na terra para este propósito. Não existe outro. Se você sabe outro, então me diga. A vinda de Jesus Cristo para buscar a igreja tem uma ligação, sim, com a evangelização. Portanto, prega a palavra de Deus, prega a tempo, prega fora de tempo, anuncia, repreenda, corrige, ensina com toda longanimidade e doutrina. Nós estamos ainda aqui na terra para cumprir essa responsabilidade, pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Nesta hora, em nome de Jesus Cristo, recebe aí aonde você está o poder do Espírito Santo para evangelizar. Recebe o mover do Espírito de Deus nesta hora para evangelizar, para pregar em todo tempo, em toda hora, em todo momento, em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, prega a palavra, anuncia a palavra. Aleluia! Desperta! Desperta para a evangelização. É agora ou nunca mais. Que Deus possa, através dessa palavra, falar ao teu coração e despertar você para esta grande tarefa nos concedida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém.